ao fim da nossa série de estudos sobre eclesiologia, sobre essa escola de novos membros. É a sexta aula nossa, né? E eu consegui, acredito, reunir em uma aula só 2 temas. Então, nós vamos conseguir estudar os 8 temas em 7 aulas. Então, essa seria a penúltima aula da nossa série, tá? Hoje nós vamos estudar, dentro desse assunto da eclesiologia, o governo da igreja, ou o governo bíblico da igreja, liderança, né? E também membresia bíblica. Membresia bíblica nesses dois assuntos em uma aula só. Na próxima aula, nossa última aula, vamos falar sobre disciplina eclesiástica. Antes de começarmos, vamos orar, rogando a Deus por esse momento de estudo. Santo Deus, receba nossos louvores, orações, nossas ofertas. E nesse momento tem compaixão de nós, que necessitamos do teu conhecimento. Para sermos uma igreja saudável, precisamos da tua repreensão, da tua instrução e do teu encorajamento. Somos carecedores porque não sabemos nada a respeito da tua igreja. Somos ignorantes a respeito da tua palavra. Mas pelo teu Espírito, pela tua graça, nós podemos aprender. Então, que o Senhor me use, não leve em conta os meus defeitos, os meus pecados. Ajude os meus irmãos também a compreenderem. E que essa igreja seja uma igreja que resplandece na sua liderança e na sua membresia a santidade e a glória do Senhor. Para a glória do teu nome que nós oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. Fiquem comigo, hein? 2 assuntos numa aula só, para que a gente possa terminar mais rápido o tema. Liderança bíblica. Governo bíblico da igreja. Essa é a imagem de estudo, né? Um rebanho de ovelhas com um pastor bem um figurão aqui, seus aparatos. Essa é a ideia bíblica de liderança. Esse homem é um empregado de um empresário, geralmente, né? Que cuida do rebanho desse empresário, desse fazendeiro. Ele é um gerente dessas ovelhas e ele tem funções e deveres específicos que nós vamos ver nessa noite. Essa é a figura bíblica do pastor, do líder da igreja. Aquele que administra as almas que pertencem ao Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: a igreja possui um dono, um presidente, poderíamos assim dizer. Ao contrário do que se vê por aí, em que igrejas possuem proprietários humanos, né? Líderes máximos e donos da igreja, um homem só, um bispo, um apóstolo, um profeta, não sei, alguém que está distante das pessoas, manda em todas as igrejas e dá o direcionamento. Essa é a figura da liderança bíblica, a liderança das igrejas de hoje. Mas essa figura para nós, biblicamente, desse presidente, desse dono da igreja, não é a figura de um homem. A Bíblia não diz a respeito disso. A Bíblia diz que o dono da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça, é o presidente, ele é o proprietário da igreja. E abaixo dele não há mais nenhum cargo de diretoria. Abaixo de Jesus Cristo nós temos administradores em cada igreja local, que são dispenseiros, são administradores do rebanho que foi confiado. Essa é a relação. Por que Jesus é o presidente da igreja? Será que ele tem direito de ser essa autoridade máxima? Ele tem perfeição moral. A Bíblia mostra que Cristo é santo, 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 como Deus é santo. Então, nada melhor do que confiar o controle da igreja para aquele que é perfeito, ao contrário dos homens. Jesus Cristo também tem um amor perfeito. Ele deu a sua vida em amor, por amor a cada um de nós.
ao contrário dos homens que não têm essa capacidade. Jesus tem uma justiça perfeita nas suas decisões, na sua vontade, nos seus julgamentos, nas suas disciplinas. Ele é perfeito. A Bíblia diz que ele é o justo juiz. Jesus também deve ser o presidente da igreja porque ele é dotado de uma sabedoria perfeita. Tudo que ele estabelece na igreja para governar a igreja é perfeito. E nós temos que seguir. Porque a sua palavra diz isso e a sua palavra nos foi confiada. De forma que nós temos um manual de instrução para absorvermos essa sabedoria perfeita. Jesus Cristo também é o presidente, o sumo líder da igreja, porque ele conquistou essas ovelhas, esses liderados. Ele comprou a igreja com o seu sangue. Então nenhum homem pode se colocar na posição de único mandante da igreja. Nenhum homem pode se colocar na posição de dono da igreja. Por quê? Nenhum homem consegue atingir esses atributos. Os homens, então, são estabelecidos como representantes de Cristo para liderar a igreja local. Os homens são levantados para fazer na liderança o que Cristo faria se ele estivesse aqui presente. Essa é a figura do líder da igreja. Ele é um representante de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como cabeça da igreja, manteve a tradição do Antigo Testamento, no que se refere à instituição de liderança humana sobre o seu povo, para que por meio dela alcance os seguintes objetivos fundamentais. Jesus, então, continua a tradição do Antigo Testamento de nomear líderes que representam Deus para que eles alcancem, então, esses objetivos. Qual é o objetivo de um homem que Cristo levanta como líder para representá-lo? Em primeiro lugar, é cuidar desse rebanho. Atos 20, 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Jesus institui homens não para explorar o povo, mas para cuidar desse povo, pagar o preço do cuidado dele. O líder, assim como Cristo, é o primeiro que serve o rebanho. Não é o primeiro que extorque o rebanho, que chama para si os privilégios e o bom tratamento. Mas ele primeiro coloca a igreja em uma boa posição de conforto, de segurança, de bem-estar espiritual. Assim como Cristo fez com seus discípulos. Ele instrui o rebanho. 2 Timóteo 2, 24 e 25 diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. O líder, ele é levantado e nomeado por Cristo para se esforçar e trabalhar no ensino da igreja, para instruir, para fazer com que a igreja cresça no conhecimento. Ele serve a igreja também dessa forma. Ele se esmera, ele luta, ele trabalha para se capacitar para ensinar a igreja. Isso é muito importante. O líder substitui Cristo também protegendo o rebanho. 2 Timóteo 4, 1 a 3. Rogo-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina.
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido como coceira dos ouvidos. Nesse texto, Paulo está falando para Timóteo proteger o rebanho. Porque nos últimos dias as pessoas terão uma tendência de acreditar em heresias. O pastor, o líder, está encarregado de proteger a igreja. O líder também está encarregado de repreender, corrigir, chamar ao arrependimento. Ei, funçãozinha ingrata, viu? E funçãozinha bíblica, que é motivo do líder, do pastor, só arrumar inimizade. Daqueles que amam o pastor, depois que são repreendidos, não querem ser mais amigos do pastor. Essa é a realidade das lideranças que são bíblicas, mas que sofrem com isso. Mas é um dever, é o mesmo texto que nós lemos. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O líder é chamado para corrigir. Você é chamado a uma igreja bíblica. Deus te coloca numa igreja bíblica, com doutrina boa, com comunhão, com santidade no meio dos irmãos, mas também te coloca submisso a um homem que vai te corrigir, que vai te chamar ao arrependimento, que com longanimidade e doutrina vai mostrar que você está errado e você precisa mudar de atitude. Ninguém gosta muito desse pastor, né? Outra obrigação do líder, Tito 2,15. Dize estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Nesse texto, Paulo está falando a outro pastor, Tito, no contexto de santidade, santificação, que ele tinha que exortar com toda autoridade a respeito de santidade e que ninguém desprezasse Tito. Por quê? Porque o pastor é encarregado de santificar o rebanho. Não que ele tenha o poder santificador, mas ele deve levar a igreja a se santificar como todo. Será que é fácil? Não vi nada aqui a respeito de lucro, de carro novo, de salário alto. Está aqui. O que Jesus faria se ele estivesse aqui? Ele faria isso. É o que o líder é chamado a fazer. Requisitos bíblicos. Eu vou falar rápido isso aqui, mas é um panorama para nós vermos os requisitos de um homem que pode ser chamado por Deus para ser líder. Nós vemos esse texto, ou esses requisitos, em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Primeira coisa muito importante: a liderança bíblica é masculina, é do sexo masculino. Essa é a vontade de Deus, em todo o Antigo Testamento, em toda a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus para a família, como liderança masculina. Essa é a vontade de Deus para muitas questões do Antigo Testamento, como os reis, profetas. Mas tinha a juíza Débora, né? Será que não tem uma exceção para a gente? Nem Débora. No caso, era a vontade de Deus que ela fosse liderança em Israel. A Bíblia diz que Deus levantou Débora para libertar o povo de Israel, para envergonhar o juiz da época, para vergonha do homem omisso e covarde. Então, na Bíblia, tanto no Antigo, os reis, profetas, sacerdotes, os discípulos, os apóstolos, os diáconos, os líderes da igreja, evangelistas, eram homens. Então Deus confiou essa função de liderança oficial da igreja aos homens. Deve ser regenerado, deve ser um homem salvo, com frutos de conversão. Claro. E nós vemos muitos escândalos hoje, né?
entre pastores. Pastores que protagonizam escândalos. E nós falamos, nossa, esse pastor desviou. Esse pastor perdeu a fé. Esse pastor era tão bom. Meus irmãos, nós estamos vendo muitos escândalos entre pastores, porque homens não regenerados, homens não salvos, estão sendo ungidos e consagrados pastores. Essa igreja local precisa entender que o primeiro fruto de um homem a ser levantado deve ser a sua evidente regeneração. Ele ser um salvo, com frutos muito bem estabelecidos. Porque se a igreja é liderada por alguém não salvo, ela está caminhando para o precipício. Tem que ser um membro fiel. Ele é regenerado, salvo, e ele é um membro fiel. Cumpre suas obrigações, cumpre os seus deveres. Antes de ser um bom pastor, ele é um bom membro. E as obrigações de membro nós vamos ver hoje mesmo. Ele tem uma aspiração, ele tem um desejo. É outro requisito. A liderança da igreja não é imposta para alguém que não quer ser pastor, que não quer ser líder. Ele tem aspiração, desejo. Ele é irrepreensível à altura do ofício. Quando eu digo assim, ele é irrepreensível à altura do ofício, eu quero dizer que pastores não são homens perfeitos. Eles não são impecáveis. Mas eles têm que ter uma integridade à altura desse ofício. Ele tem que ter uma pureza moral e um testemunho bom à altura do que ele vai exercer. Então não é uma pureza básica comum de um membro. Mas também não é uma perfeição moral, porque ninguém tem nessa terra. Mas ele precisa ter. Ele precisa ser diferenciado nessa pureza e nessa irrepreensão. Ele é marido e pai exemplar, porque aquele que não cuida bem da casa não vai cuidar bem da igreja. Então o líder bíblico, ele é um bom marido e um pai exemplar. Ele tem um caráter experimentado, é o que a Bíblia quer dizer do neófito, ou não ser neófito. O que é neófito? É o crente inexperiente. Um cristão novo na fé, com pouco tempo de conversão, independente da sua idade, ele não é, no mundo espiritual, alguém experimentado, provado, não passou pelas fases da vida cristã ainda. Ele ainda está no primeiro amor, ele ainda não amadureceu. Então esse homem, a Bíblia recomenda que ele não seja colocado na liderança, em um começo de caminhada cristã. Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo 3, que o neófito ele é mais facilmente tentado por Satanás em relação à soberba, em relação à altivez da liderança. Aquele que não é experimentado, é mais inexperiente, ele não é tão maduro, ele está mais sujeito a cair na soberba, no orgulho que a liderança traz como tentação para o homem. Então, a Bíblia recomenda que esse homem seja primeiro experimentado, adquira experiência, para depois ser levantado. Tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Afinal de contas, um líder não tem nada de si para dar para as pessoas, mas ele tem que lhe oferecer para a membresia algo de Deus. E ele só pode oferecer o alimento, algo de Deus, se ele for cheio do Espírito Santo. Um homem manso, longânimo, amoroso, com domínio próprio e todos aqueles frutos de Gálatas 5. Ele tem que ter aptidão para ensinar. Esse é um requisito que 1 Timóteo traz. Aptidão para ensinar. O líder está diretamente vinculado ao ofício de ensino, de alimento.
Agora, uma diferença, não necessariamente do púlpito, não necessariamente pregando. A liderança, nós vamos ver que ela tem várias categorias de líderes. Mas todos têm que, ao menos, saber ensinar. Individualmente, evangelizar, tem que saber transmitir a palavra de Deus. E isso não é sinônimo de curso de teologia. Isso não é sinônimo de seminário, ser alguém que estudou em um seminário. Eu conheço muitos pastores analfabetos que são muito capazes de ensinar. Mas também não estou combatendo o seminário. Mas também não estou falando da importância do seminário, do estudo. Estou dizendo que não é necessariamente a mesma coisa. Último requisito. Ele tem que ser reconhecido pela igreja local. A igreja local, os membros, reconhecem a liderança desse homem. Pelo testemunho, pelo líder que ele já é, antes de ser nomeado, antes de se ter algum título. A igreja reconhece. Aqui, abrindo parênteses, nós temos muita preocupação com aquele negócio da unção, Nossa, aquele pastor lá, ele abriu aquela igreja lá e ninguém ungiu ele. Ninguém ungiu. Quem que te ungiu? Qual foi o outro pastor que te consagrou? Irmãos, a Bíblia não fala nada a respeito disso. É uma ideia equivocada que nós temos, achar que um homem, um líder, ele tem que ser ungido por outros pastores ou outras igrejas. O líder tem que ser ungido e consagrado pela igreja local. É a membresia local que levanta um líder. Essa é a ideia bíblica. Então tem muitos pastores que amaldiçoam outros, Aquela igreja é maldita, porque aquele pastor não é ungido por ninguém. Mas essa não é a ideia bíblica. A unção e a consagração que nós vemos na Bíblia são dos presbíteros da própria igreja. E não de um super-homem, um apóstolo, um pastor, um professor, um ungidão que consagrou. Proibições, rápido. 1 Pedro 5. O pastor não pode ser dominador do rebanho. O gerente do rebanho não pode se comportar como dono. As almas não são dele, são de Jesus Cristo. Ele é um administrador. E o pastor também não pode pastorear por um constrangimento. O que é constrangimento? Não tem ninguém para ser líder dessa igreja? Deixa eu ir. Deixa eu fazer isso aí que está precisando. Não, é por amor, é por dedicação. E não pode também fazer ou usar da liderança para ganância. Explorar alguma coisa em razão da sua posição. Não pode. 1 Pedro 5. Então passamos rapidamente. Esse é um assunto que nós tratamos mais com os candidatos a pastor, mas para que a igreja tenha uma noção do perfil do homem que pode, então, ser consagrado. Modelos de governo adotado. O modelo de governo adotado nessa igreja. Qual é o modelo de liderança que a Igreja Aliança do Calvário adota? Antes de falar, vou falar dos modelos que nós não adotamos. Para você entender que tem polêmica aqui nesse assunto. Por causa desse assunto aqui, que lá na época da reforma, os reformadores, cada um abriu a sua igreja. Por conta da liderança. O formato da liderança. Grande controvérsia. Pelo fato de Jesus Cristo não ter estabelecido o modelo de governo da igreja, Jesus não falou do modelo expressamente, existe grande controvérsia quanto ao modelo ideal. O que tem gerado o surgimento de diversas denominações, exemplo, presbiterianos, batistas, episcopais e congregacionais.
Vou explicar para vocês saberem a diferença. Vocês vão entender bem. Vamos lá. Presbiterianismo. Por que nós não somos presbiterianos, apesar de termos amizade, serem reformados também? Primeiro, por causa do batismo de criança, que eu já falei aqui. Batismo infantil, batismo por aspersão. E um assunto importante é a liderança. Nós somos um pouco parecidos. A Igreja Aliança do Calvário adota um modelo parecido com o presbiterianismo. Mas não é um presbiterianismo. Como que é feito lá? O governo da igreja é exercido por um colegiado de líderes locais. Nós temos esse modelo, até aqui. O que é um colegiado? É um grupo de líderes. Colegiado é um grupo. De 2, 3, de 2 para cima. É um grupo que lidera a igreja com os mesmos poderes. De voz, de voto. Não tem um acima. Só que a presbiteriana adota o seguinte: tem um corpo de líderes de órgãos superiores. Como que acontece? É como se nós tivéssemos aqui, a Aliança do Calvário de São Joaquim da Barra, tivéssemos 3 presbíteros. O que esses 3 presbíteros decidem, os presbíteros de Franca podem ir contra. Podem não concordar, se fôssemos presbiterianos. Então, se você fosse disciplinado aqui, você poderia entrar com recurso, e eu estou falando sério, é assim que funciona. Você entraria com recurso para um órgão superior, que seria a Aliança do Calvário em Franca, vamos supor. Significa dizer que, lá no contexto da presbiteriana, outros presbitérios superiores interferem na igreja local. O que é decidido lá em cima tem que ser aplicado aqui. Esse é um aspecto que nós não concordamos. Nós acreditamos que os atos e os direcionamentos da igreja local devem ser acatados e não há por que outra igreja, outro órgão superior interferir. Há uma independência. Tem os batistas tradicionais. Eu falo tradicionais porque não são reformados. Batista da Convenção, Batista Independente, essas batistas que não são pentecostais, mas são tradicionais. O governo é exercido por uma diretoria. O governo da Igreja Batista Tradicional. É uma diretoria. Tem um pastor, presidente, tem secretário, vice-presidente, tesoureiro. São esses cargos que tem. E eles tomam conta da igreja, votam entre si. Nós não concordamos com esse modelo pelo fato de que alguns cargos, secretários, tesoureiros, não têm tanto a ver com requisitos espirituais. São requisitos meio administrativos, são cargos administrativos. Acreditamos que não tem tanto a ver com o modelo bíblico. E eu também já frequentei uma batista dessa, que as mulheres também eram secretárias, tesoureiras, e também participavam desse modelo. Então nós acreditamos que também não é melhor. Congregacional. Essa é uma igreja que está acabando, mas existe uma igreja chamada Igreja Congregacional. Qual é o modelo dela? É um governo da igreja exercido pela Assembleia de Membros, a qual é responsável e supremo em todas as decisões. Quem governa na igreja congregacional é a congregação. Quem toma as decisões nesse modelo congregacional é a igreja. Todas as decisões são feitas numa assembleia e são decididas ali, por meio de voto, por meio... Humanamente falando, parece bem interessante, democrático. Mas existem algumas decisões que a Bíblia não confere à congregação, aos irmãos, mas está restrita ao corpo de presbíteros. Há uma necessidade de separação. Não estou falando que a igreja, no nosso modelo, não é consultada. É sim.
Mas eu estou falando que esse modelo aqui, a igreja governa a própria igreja. A membresia que governa a igreja. Não acreditamos ser bom. E o pior para mim, por último, o modelo episcopal. Você já deve ter sido governado assim em alguma igreja. Para você ter uma noção, a igreja católica adota esse modelo. Porque existe um supremo Papa, lá no Vaticano, que determina tudo o que acontece. O modelo episcopal é o governo da igreja centralizado na mão de um homem. Um pastor, um bispo. Esse modelo que tem um dono, que a igreja tem um dono. Não preciso nem falar que esse modelo não é ideal. Porque a saúde da igreja e as decisões não podem estar na mão de um homem. Tem que ser decidido entre vários homens. Está aí os modelos mais comuns para você aprender a diferenciar as igrejas. Como que nós, então, entendemos? Nós entendemos o seguinte. Esse modelo que nós adotamos vem da Batista de Convenção do Sul. A igreja do Mark Dever, do Paul Eu acho que a igreja do John MacArthur também adota. Seria da seguinte forma. É a união dos pontos positivos dos melhores modelos de governo conhecido. Caso você quiser se aprofundar, acho que vocês têm esse livro em casa, né, que foi distribuído aqui. É o capítulo 4 do livro, que é uma igreja reformada de Malcolm Watts. Quem quiser se aprofundar. O governo, ele é exercido pela uma representação de Cristo, no formato de ministério independente, presbitério independente. Ou seja, como eu disse, um corpo de homens, vários presbíteros, eles têm o mesmo poder de voto, o mesmo poder de decisão, eles são iguais, e eles se unem para juntos tomarem as decisões por meio de voto, por meio de opinião, por meio de debates. E é um presbitério independente, ou seja, não tem outro órgão que vai influenciar as decisões. Ou seja, mediante a esse presbitério independente, tudo que é decidido na igreja local não pode ser mudado por outra igreja, ainda que seja uma igreja mãe, como é a relação daqui com Franca. Há uma independência. Presbitério independente é o colegiado de líderes encarregado de todas as decisões, sem vínculo com concílio ou órgão superior. Governo descentralizado, sem níveis de poder ou privilégio entre os presbíteros. Não tem um homem que é maior, que é centralizador. O nível é igual de decisão e de administração. A ausência da figura episcopal, a ausência daquela figura do manda-chuva. Não tem isso. Todo mundo é igual. E aí, nós temos dois tipos de presbítero. Isso é importante para a gente fazer a diferenciação. Por quê? Porque as pessoas costumam respeitar mais os líderes que pregam, né? Os líderes que falam. As pessoas, erroneamente, costumam respeitar mais, admirar mais os pastores, os líderes que exercem o cargo publicamente. E não é assim que funciona. A questão da pregação, a questão do ensino, não é algo que coloca um líder acima dos outros. Porque se for assim, sempre tem um pastor que prega mais, é titular no ensino. Ele não pode ser mais reverenciado, mais respeitado e venerado em relação a outros que pregam menos. Nós temos que tirar isso da cabeça. Por isso, nesse modelo que nós adotamos, existem dois tipos de presbítero. O presbítero mestre e o presbítero regente. Eles são iguais, eles têm a mesma importância, eles têm o mesmo poder, mesma responsabilidade. Mas existem algumas diferenças. O presbítero mestre é aquele que se destacam no exercício do ensino e da pregação formal.
geralmente, assumem a função de execução oficial dos aspectos de ensino e pastorado. São denominados pastores. Por quê? Eles geralmente atuam em tempo integral e geralmente estão integralmente dedicados à oração, à palavra e ao cuidado do rebanho. O presbítero mestre é aquele que tem como profissão dele ser pastor, ser líder. Ele está encarregado do ensino, ele está encarregado de estudar, ele está encarregado de orar pela igreja, ele está encarregado de visitar, ele está encarregado de celebrar ceia, ele está encarregado de celebrar casamento, ele está encarregado de falar em nome da liderança. É a figura que aparece. É a figura que a gente olha e fala assim, aquele é a que manda na igreja. Mas não é assim. Ele é uma categoria diferente, ele é um presbítero mestre. Ele tem esses ofícios mais públicos, mais de púlpito. Essa é a única diferença dele. Atuações específicas encontradas nas Escrituras. É um encargo geral da igreja em tempo integral, responsável pelo ensino, púlpito, escola dominical, preparação de novos oficiais, é responsável por ministrar as ordenanças, ele ampara os atribulados, ele preside as reuniões de presbitério, ele é membro do presbitério e ele é representante do presbitério perante a igreja. Ele fala em nome da liderança com a igreja, ele é o que é encarregado de dar má notícia, ele é o encarregado de disciplinar, ele fala pela liderança. Ele não é mais do que a liderança. Então ele é a figura do que nós conhecemos como pastor. Mas ele é líder, como os outros, que são os presbíteros regentes. Aqueles que são membros do presbitério, eles também têm atuação dentro do presbitério. A mesma coisa, eles decidem, eles atuam. Eles têm a responsabilidade de levar a membresia da igreja a observar a vontade revelada de Cristo em sua totalidade. Eles também têm o encargo de liderar a igreja. Eles também têm o encargo de velarem pela igreja, como a gente já viu. Mas eles não têm uma atuação muito pública. Isso não faz deles desqualificados para estar na liderança. Porque, repito, se fosse para ser líder só quem prega, ia ser o modelo episcopal. E não é assim. Ele ensina, ele exorta, mas ele não tem uma atuação pública, muitas vezes. Então ele tem o dever de regência, decisões administrativas da igreja, com os outros presbíteros, pastores. Ele vota pela admissão e exclusão de disciplina de membro. Ele também vota pela designação de oficiais. Ele discute questões doutrinárias e práticas da igreja. Ele discute discipulado, outros ofícios, disciplina. E ele toma as decisões como os outros presbíteros. Então nós precisamos aprender a respeitar os líderes, não pela sua proeminência pública, não pela sua proeminência e o tanto que ele aparece, ele tem canal no YouTube, ele vai pregar. Não é isso. Presbíteros são todos iguais. E todos merecem esse nosso respeito. Ok? Essa é por exemplo, é a minha posição lá na Igreja em Franca. Porque eu não tenho um ministério integral. Eu auxilio no ensino, mas não tão publicamente. Apesar de estar dando agora aula de escola dominical, mas eu trabalho, tenho minha profissão, não tenho pastorado como no tempo integral. Mas não há diferença em relação à liderança. Acabamos liderança. Será que vocês aguentam? Eu creio que vai ser rápido. 7:55 ainda. O primeiro tema foi rápido. Deu para entender? Passamos um panorama sobre a liderança da igreja. Agora você sabe qual é o modelo que a igreja local adota. Presbitério, ou
Ou seja, um grupo de homens que toma as decisões independente. Ninguém vai interferir. Nenhum órgão vai vir aqui e falar, não, vocês têm que mudar essa decisão. Não. Independência. E se um dia vocês abrirem uma igreja, também essa igreja, outra igreja filial, vai ser independente. Porque só é capaz de tomar boas decisões o líder que está aqui, que sabe a realidade, que conhece membro por membro, não o homem que está lá em São Paulo, que preside 180 igrejas, que não conhece você. Essa é a ideia. Então, liderança é o presbitério independente. Ok, vamos lá. Segundo assunto da noite, agora nós saímos da liderança, agora vamos falar do povão. Brincadeira, não é assim também. Membresia não é povão, não, é brincadeira. Se nós fôssemos ver biblicamente, a membresia é algo mais importante do que a liderança. A liderança serve a membresia. Nós vamos ver, rapidamente, nós vamos ver em 20 minutos, um assunto que eu dei em 4 aulas lá em Franca, na escola dominical. Será que a gente consegue? Se você quiser se aprofundar no tema, eu acho que é a aula 82, 83, 84, 85. Que está no canal Aliança do Calvário. Aulas 82 a 85, lá do canal Aliança do Calvário, não é do Defesa. Membresia bíblica. Qual é a ideia de um membro bíblico? Ideal, saudável. Primeira coisa, como que um membro se torna membro de uma igreja? E se mantém membro? Primeiro, é por meio da conversão. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele que não foi liberto do reino das trevas, ainda faz parte do mundo, é escravo do pecado, não foi convertido, não tem como colocar ele no reino do Filho do seu amor, no reino da luz, dentro da igreja. Primeira coisa, conversão. Conversão genuína, para que uma pessoa se torne membro. Por isso eu falei na aula anterior, no último dia que eu vim aqui, uma igreja bíblica está preocupada com a conversão genuína das pessoas, para que se tornem membros somente pessoas salvas. 90% dos problemas já vai ser solucionado aí. Não colocar bodes na membresia. Limpar a igreja. Que a porta de entrada da igreja seja estreita e a porta de saída seja bem larga. Que elas entrem para a membresia com mais dificuldade e que elas saiam com mais facilidade. Essa é a ideia. Nossa, que credo, que insensível. Se você quiser conviver numa igreja com bodes, se alarga a porta da entrada, chama todo mundo e tranca a porta para ninguém sair. Aí você vai ficar convivendo com bode. Mas se você quiser uma membresia bíblica, se estreita a porta de entrada, é bem difícil se tornar membro dessa igreja. Mas é fácil para ser convidado para sair. Cristo é insensível também. Conversão, a primeira forma. Outra forma, batismo. Por meio do batismo. Sem batismo não tem como se tornar membro. É o que diz Romanos 10:9. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e crer de todo o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O batismo é um requisito para a profissão de fé, para o testemunho de conversão. Eu sei, se você estiver no leito de morte, se converter, não der tempo de batizar, você vai para o céu, fique tranquilo. Agora, não precisa também se converter e ficar 20 anos sem batizar. Batizar, confessar publicamente, é uma ordenança bíblica. Como nossos irmãos daqui fizeram alguns dias atrás.
Outra questão. Agora, para se manter membro, frutificar a conversão e a confissão de fé por meio da santificação. Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os na verdade, para que, renegadas a impiedade e a paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Há uma necessidade de mantermos um testemunho, uma vida reta. Caso contrário, o que entra em cena? O tema da próxima aula: disciplina eclesiástica. Requisito para se manter membro: santificação, pureza, bom testemunho. 4. Outro requisito bíblico para se manter membro. Se manter é submeter-se a uma igreja local, por meio de um compromisso e submissão. É o que nós lemos no início do culto. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. Há uma necessidade de submissão à igreja local, aos direcionamentos da igreja local. Ok. Agora, nós temos a ideia de membresia muito errada. A gente acredita e sempre achou que membresia é algo que nos dá direitos. As pessoas são assim: eu vou começar a frequentar aquela igreja. Nossa, aquela igreja é legal, tudo. Vou começar a frequentar aquela igreja. Estou pensando em sair da minha igreja e para quê? A pessoa começa a falar assim: nossa, eu preciso me tornar membro agora. Por quê? Porque eu preciso começar a tomar ceia. Porque é por meio da membresia que eu adquiro o direito de tomar ceia. Preciso me tornar membro dessa igreja. Por quê? Porque eu tenho que começar a exercer meu ministério. Eu quero começar a fazer isso, aquilo outro. Eu quero começar a pregar, eu quero começar a ir naquela igreja, ser membro, eu quero me tornar membro, porque eu quero participar das comunhões, dos retiros, das festividades. As pessoas acreditam que ser membro é algo que a gente faz para conquistar direitos. Eu não sei quem foi que criou isso. Quem que inventou isso? Nunca vi isso na Bíblia. Mas eu vejo na Bíblia o tempo todo que ser membro é assumir compromissos. Ser membro é sinônimo de deveres. Nossa, mas cristianismo é chato. Cristianismo, eu vou te falar, é só para quem é salvo mesmo. Igreja é algo tão chato aos olhos do mundo que só um crente verdadeiro vai querer ser integrante de uma igreja bíblica. Nossa, igreja bíblica é um negócio chato. É um negócio chato. Porque é sério. Porque Cristo quer que o seu povo seja santo. E se Cristo começa a dar muitos direitos, além do máximo direito da salvação, se Ele nos concede muito privilégio e oba-oba, a igreja se torna o que está aí fora. Mas Cristo nos chamou para nós assumirmos deveres, compromissos. Sinto em te dizer, mas é isso. Deveres da membresia bíblica. Abra comigo rapidamente em Atos capítulo 2. Nós vamos ver em um texto bem conhecido, todos esses deveres, esses compromissos. Vamos lá. Atos 2, 42 a 47.
É o perfil da membresia da igreja primitiva. É isso que esse texto vai falar. Quais eram as características da igreja, dos membros da primeira igreja? Nós vamos ver agora. O que eles faziam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha que coisa incrível. Eles não faltavam de nenhum culto e nenhum membro faltava de nenhum culto. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o perfil da membresia bíblica em relação aos deveres. Você quer se tornar membro de uma igreja bíblica? É bom se tornar membro de uma igreja bíblica? Você deseja fazer parte de uma igreja que está tentando ao máximo ser santa, ser coerente nas escrituras, andar em linha, não sair da linha, ser evangelística, ser poderosa, sair para evangelizar as pessoas, uma igreja que não rouba, que não extorque as pessoas, que não abusa emocionalmente das pessoas? Você quer isso? Quem quer diz um amém. Amém. Ótimo! Você não é bobo. Vejo que você não é alguém ignorante, você é inteligente, você quer algo bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta a gente só querer uma igreja assim. Nós temos que ser uma igreja assim. Todos nós temos que ser bíblicos para sermos uma igreja assim. Por isso a necessidade de meditarmos nos deveres que nós temos para termos uma igreja assim. Quem que faz uma igreja assim, como eu falei, que você quer? Quem que produz? Onde que a gente consegue uma igreja bíblica? Somos nós que fazemos. Não é um líder, não é um pastor, não é um profeta, não vai vir um anjo. Somos nós que fazemos a igreja bíblica. Eu posso estar aqui esgoelando, falando, ensinando, estudando 10 horas por dia. Se vocês não forem junto comigo, nós não vamos ser uma igreja bíblica. Porque membresia tem essa ideia de um depende do outro. Eu sou alguma coisa porque eu estou unido a você. E não estando unido a você, eu não sou nada. Então, para sermos bons, nós precisamos ser bons, bíblicos, juntos. Por isso, você tem que ter noção dos deveres. O que você precisa fazer junto comigo para que nós sejamos uma igreja bíblica nessa cidade? Eu vou trazer aqui resumidamente. Primeiro, dever de unidade no espírito. A noção de que somos unidos, por isso somos povo de Deus. Já falei, acho que várias vezes sobre isso. Deus nos chamou para vivenciarmos o cristianismo coletivamente. Não existe igreja individualmente. Quem diz eu sou a igreja está errado, porque a Bíblia diz que nós somos a igreja. Então não existe igreja sem nós termos a ideia de dever de unidade no espírito, de união espiritual, de companheirismo, de amizade, de cumplicidade. Se nós não lutarmos por isso, se formos individualistas,
Eu brigo pelo meu ministério. Eu brigo pela minha pregação. Eu brigo pelo meu... para cantar. Eu brigo para tocar. Eu brigo para... Eu luto por isso. Se a sua carreira dentro de uma igreja é solo, é um corpo estranho. Geralmente, corpo estranho, o corpo rejeita. Temos que ser unidos. Sem a ideia de união, não existe igreja. É o que nós vemos no verso 4. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Falar a mesma língua, ter os mesmos objetivos, estar unidos. Essa é a ideia. Deveres de amor fraternal, cuidado e admoestações. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Os falsos profetas dizem que esse versículo está falando assim, que eles vendiam tudo e davam para os apóstolos. Né? Não era isso. Quando alguém da igreja tinha necessidade, eles vendiam as suas propriedades para ajudar o irmão. É que eles davam tudo para os apóstolos. Não tem nada a ver. Enfim, mas a ideia é que eles estavam preocupados com a necessidade um do outro. De forma que quando alguém tinha necessidade, o outro que tinha um bem vendia para suprir a necessidade. É o dever de amor fraternal. Um por todos e todos por um. Todo mundo se ajudando. E esse cuidado se reflete de duas formas. O cuidado físico, esse amor fraternal se apresenta de duas formas. Preocupação com necessidades físicas. Desemprego, fome, falta de comida, falta de vestuário, problemas de moradia, reforma, necessidade de tratamento médico, isso, aquilo. Tudo que os irmãos precisam de maneira legítima. Eu não quero também falar muito aqui para os aproveitadores se sentirem à vontade de pedir tudo para a igreja. Não. Tem equilíbrio as coisas. Mas as necessidades verdadeiras dos irmãos têm que ser supridas uns pelos outros. E nós temos que fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Há uma prioridade de ajuda. Nós temos que ajudar nossos irmãos. Amor fraternal se manifesta assim. O que você está precisando? Vamos ver como a gente pode fazer. Na medida da nossa possibilidade, o que a gente pode fazer? Cuidado fraternal. Cuidado da necessidade física. E admoestações são as necessidades espirituais. Admoestação não é exortação, correção. Admoestação é uma direção espiritual. Se o irmão precisa de exortação, de ser corrigido, é isso que a igreja tem que fazer para ele. Chamar ele de arrependimento. Se o irmão precisa de encorajamento, a igreja tem que suprir a necessidade espiritual dele, encorajá-lo. Se ele precisa de consolo, está em luto, aconteceu alguma coisa assim, a igreja necessita de dar o consolo. Se ele está enfermo, num leito, a igreja precisa atuar e ajudá-lo. Admoestação. A gente acha que a admoestação é só corrigir, né? Dar bronca, chamar a atenção. Mas é entregar a necessidade espiritual necessária. Se você quer ser membro de uma igreja bíblica, você está assumindo esse dever de ajudar os seus irmãos assim. Dever de participação nas atividades da igreja. Como eu destaquei em verso 46. Diariamente perseveravam unânimes do templo. Não existe igreja sem participação das atividades. Não existe igreja sem nós estarmos na reunião de oração, na reunião de ensino, nos cultos de adoração, nas atividades, nas comunhões. Não tem como você cumprir os outros deveres se você não estiver presente. Não tem como cultuar a Deus pelo Google Meet, pelo Zoom. Não tem como ser membro de uma igreja indo na igreja uma vez por mês. Não tem como. Participação, assiduidade. Eles estavam todos os dias no templo e ninguém faltava.
Ainda bem que a gente não exige assim também, né? A gente dá uma... Como a gente é brasileira, né? Não pode ser tão rígido assim, senão ninguém fica na igreja. Dever de estudo devocional e regular das Escrituras. Eu, como membro da igreja, preciso que você seja um estudioso das Escrituras. Eu preciso que você seja apto a me aconselhar pelas Escrituras, a me exortar pelas Escrituras, a ser santo pelas Escrituras. Nós precisamos que uns e os outros sejamos conhecedores da Bíblia. Por isso você, ao se tornar membro de uma igreja, você precisa assumir o compromisso de estudo devocional e regular. Aqui tocou no ponto. Eu sei que é difícil. Não estou falando que é fácil, também para mim não é fácil. Mas nós precisamos nos esforçar. Nós estamos aqui sustentados pela palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus não for o nosso sustento, pode fechar as portas, entrega o salão e vão fazer outra coisa que é legal. Por isso nós precisamos que todos, na medida da sua capacidade, na medida da graça que Deus concede, dar o nosso melhor para sermos cheios da palavra de Deus. Dever de cuidado da família. É verdade. Quando você traz sua família para a igreja, a obrigação de cuidado não é do pastor. Quando você traz sua família para a igreja, não é obrigação do pastor, em primeiro lugar, evangelizar. Não estou falando que os pastores não têm que ajudar, participar ativamente disso. Eu estou falando da cobrança, da responsabilidade em primeiro lugar. Eu estou falando isso porque há uma ideia de terceirização da evangelização. Estou falando isso porque tem pais que não fazem nada, só traz o filho na igreja e fala, vai, aquele homem lá na frente vai falar o que você tem que fazer. Não. O pastor tem que ajudar, o pastor tem que evangelizar, o pastor tem que instruir, ele tem que aconselhar, o líder tem que fazer isso. Mas Deus não vai cobrar, em primeiro lugar, o pastor. Vai cobrar o pai e a mãe. Entendam isso. O dever de cuidado dos seus filhos, maior, é seu. Dever de compartilhar a vida. Verso 46. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como é hipócrita nós termos uma igreja que todo mundo dá sorrisinho, tapinha nas costas e cumprimenta só no culto, mas ninguém se conhece. É artificial. É uma hipocrisia. Só se vê de final de semana, ninguém sabe o que o outro faz, ninguém compartilha a vida. Cada um está ali por causa do seu interesse. Olha, eu vim aqui para receber a bênção. Esse aqui é meu concorrente. Se Deus olhar para a necessidade dele primeiro, ele vai roubar minha bênção. Então que você se lasque que eu adquira a bênção. É igual no tanque de Betesda. O que caía primeiro no tanque pegava a bênção. Os outros ficavam esperando. Não, irmãos. Igreja não é isso não. Não é disputa. De cargo. De, meu Deus, picuinha. É compartilhar a vida. É sermos os melhores amigos uns dos outros. Sermos os melhores amigos uns dos outros. Eu vou te dar um testemunho pessoal. Se eu não estiver numa igreja, que eu vou compartilhar a minha vida com os irmãos da igreja, eu vou ficar sozinho na minha vida. Porque eu, no meu caso, eu não tenho contato nenhum mais com a minha família. É muito superficial o contato que eu tenho com a minha família de sangue.
Tirando os meus pais que estão na igreja, mas meus tios, assim. Porque a fé nos distanciou muito. Não foi uma questão de fanatismo. Não estou falando que eu... Mas é que todo final de semana eles bebem e eu vou para a igreja. Então, depois de décadas fazendo isso, eu nem conheço mais intimamente meus familiares. Então, se eu não encontrar na igreja uma oportunidade de compartilhar a vida, meu irmão, eu vou ficar isolado. Eu não tenho amigo. Meus amigos são os irmãos. Na verdade, irmão é muito mais do que amigo. É o meu intimidade, sabe? Cumplicidade. Se nós não tivermos isso aqui, não vai dar certo. Então se esforce. Apresente a sua vida. Estabeleça relações. Abra a sua vida para esse compartilhamento. É a marca do cristão. Dever de santidade. Já falamos um pouco sobre isso. Mas temos o dever de sermos santos para zelar pelo nome de Deus. E para zelar pelo nome da própria igreja local. Aqui no verso 47 fala que eles caíam na graça do povo. Bom testemunho. Deveres de contribuição. Verso 45 de novo, nós vemos que eles vendiam suas propriedades para suprir as necessidades. Há um dever de contribuição no ministério, diácono, músico, zelador, concertos. Há uma necessidade de tarefas físicas, braçais. Há necessidade de tarefas espirituais, evangelismo. Nós temos que estar disponíveis para contribuir. Ser membro e ser um consumidor e um sanguessuga não é ser membro. É sanguessuga. É um consumidor. Aquele que quer ser membro e não está disposto a contribuir de alguma forma, isso não é ser membro. E também dízimos. Contribuição financeira. Sim. É bíblico. Não importa o que estão fazendo lá fora. Não importa se as pessoas e os homens roubam por meio do dízimo. Nós não temos nada a ver com isso. Isso não deixou de ser bíblico. A questão do dízimo é polêmica. Depois você vê a aula 85 da Aliança do Calvário, do canal Aliança do Calvário, que eu falei exatamente sobre dízimo, uma aula bem mais extensa. Mas não foi revogado. É bíblico. Continua. É um princípio bíblico. Nós precisamos contribuir financeiramente para o avanço da obra. É por meio das nossas contribuições que o reino avança. Os missionários são enviados, as igrejas foram plantadas. Vocês aqui, essa igreja local, é fruto da contribuição financeira que alguém deu em Franca. O início, o pastor que veio, alguém que os ministros integrais recebem o seu salário, seu ordenado. São pessoas que vieram, deram algo bom para vocês, mas porque alguém por trás sustentou eles. A Igreja Aliança do Calvário foi plantada porque alguém um dia contribuiu. Se a gente for fazendo essa ligação, nós vamos chegar lá em Paulo. Lá em Paulo, em Roma. O evangelho só chegou até nós porque alguém ajudou financeiramente. Todos esses anos. Então, se nós formos pessoas que vamos combater a contribuição, vamos nos levantar contra a contribuição porque alguém um dia nos roubou, coitada das almas do futuro, né? Os missionários não vão querer ser missionários, não. Precisamos entender a necessidade da contribuição. Cada um na medida que pode. Tem gente que odeia o dízimo, né? Nossa, o dízimo, o que é isso? Malaquias 3,10. Ai, que versículo ruim.
Mas, irmãos, o dízimo é algo equilibrado. Se nós levarmos em conta a ideia da 10ª parte, que é o dízimo, o que é pobre vai contribuir na medida da sua capacidade. Pouco. O rico vai contribuir na medida da sua grande capacidade. Muito. Não vai ser pesado para ninguém. Na medida da sua capacidade. O dízimo não está ligado à lei de Moisés. As pessoas falam assim, nossa, mas a lei de Moisés foi revogada. Primeiro que Jesus não revogou a lei. Segundo, o dízimo não está ligado à lei de Moisés. Lá em Abraão deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Sem contribuição financeira também, não tem como avançar, não tem como nós atingirmos nossos objetivos. Por isso, diante desses deveres, nós temos um documento parecido com a confissão de fé. A mesma ideia da confissão de fé, que nós nos subscrevemos, né? Teve uma vez que o irmão falou, nossa, mas eu vou ter que pegar esse documento aqui no cartório e reconhecer firma. Não, irmãos, isso é uma simbologia. Não é que nós vamos escrever e reconhecer firma da confissão de fé, do pacto de membresia. Isso são símbolos para dizer que nós nos submetemos. Esse pacto, ele resume o que eu falei. Tendo, como cremos, sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, para render nossa vida a Ele, tendo sido batizados sobre nossa confissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confiando na ajuda da sua graça, solene e alegremente renovamos agora o nosso pacto uns com os outros. Nós fazemos um pacto, não é pacto com o diabo, nada disso, não vai cuspir ou cortar um pouco de sangue. Não, gente, é uma simbologia. Por que é interessante? Porque a gente consegue identificar os deveres. A gente consegue rememorar os deveres sempre que a gente olha para esse pacto. E mais importante, quando nós fazemos um pacto assim, simbolicamente, nós somos disciplinados com base no pacto. Então nós aprendemos, nós relembramos e somos disciplinados com base nesse pacto. Ele diz o seguinte, trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Trabalharemos para sermos unidos. Caminharemos juntos em amor fraternal, desde o momento em que nos tornamos membros de uma igreja cristã. Exercitaremos o cuidado em amor, necessidade física. Velaremos uns pelos outros e fielmente nos admoestaremos com súplicas uns aos outros, conforme exige a ocasião. Admoestações, necessidades espirituais. Não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós e pelos demais, suplicando a presença de Deus em nossas reuniões, o derramamento do seu Espírito e a sua proteção sobre os indivíduos quanto sobre a igreja. Comprometemos-nos a estudar as Sagradas Escrituras de maneira devocional, regular e disciplinada, conforme nós dissemos. Esforçar-nos-emos em educar tantos quantos possam estar sob o nosso cuidado. O dever de cuidado da família. Na disciplina e na admoestação do Senhor, e com um exemplo puro e amoroso, buscaremos a salvação de nossa família e amigos. Alegrar-nos-emos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e as tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Compartilhar a vida. Participar da alegria e da tristeza. Buscaremos com a ajuda divina viver cuidadosamente no mundo. Santidade. Vida de bom testemunho. Renunciando à impiedade, às paixões mundanas, lembrando que assim como fomos voluntariamente sepultados mediante o batismo e levantados de novo da sepultura simbólica, existe agora em nós uma obrigação especial que nos leva a uma vida nova e santa. Dever de santidade. Trabalharemos juntos para a continuidade de um ministério fiel de evangelização nessa igreja, bem como sustentaremos sua adoração, ordenanças, disciplinas e doutrinas. Contribuição em relação aos aspectos espirituais. Contribuiremos regular e alegremente. Quero ver quem vai cumprir isso aqui.
contribuir regular e alegremente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o socorro aos pobres e a difusão do evangelho entre as nações. Contribuição financeira. Quando mudarmos esse local, tão logo quanto possível, nos uniremos a outra igreja, onde possamos cumprir o espírito deste pacto e os princípios da palavra de Deus. Um dever assumido para que seja propagado essa saúde da igreja. E a forma pela qual nós fazemos tudo isso? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, aí seja agora e para sempre. Amém. Esse é o pacto de membresia. Uma forma de nós, solenemente, entendermos esses deveres para que possamos estabelecer uma igreja saudável. Amém? Próxima e última aula. Disciplina. O membro que não cumpre esses deveres é chamado ao arrependimento por meio da disciplina. E aí nós encerramos os principais assuntos sobre a eclesiologia. Amém? Já está ficando uma dorzinha aqui. Poxa, é a última, hein? Eu sei que vocês vão ficar felizes, vocês não aguentam mais ouvir minha voz. Mas vamos encerrar mais esse passo de estruturação da igreja local. Fico muito feliz e peço que Deus possa estar usando esses estudos para amadurecer vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais uma noite, por tantos assuntos importantes que nós tratamos, em uma única aula falando de aspectos tão maravilhosos. Queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia que se manifesta em nós, porque a tua palavra ainda é acessível e ainda existem igrejas saudáveis. Mas que o Senhor também nos ensine a ser membros saudáveis. Não pessoas que só querem uma igreja, mas que façam da igreja uma igreja saudável. Que o Senhor nos ajude, porque somos pecadores e falhos. Senhor, obrigado pela comunhão que teremos agora, pelos alimentos, pelas mãos que nos prepararam, por aqueles que contribuíram para esse momento tão agradável. Que possamos usar para podermos compartilhar nossas vidas uns com os outros e sermos amigos e cúmplices conforme a tua palavra ordena. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão.